Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. 16º dia com Maria no reino da divina vontade. A Rainha do céu no reino de a vontade divina continua sua vida no templo e forma um novo dia para trazer o sol brilhante da palavra divina na terra. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros neste mês consagrado a Ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a Rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos e filhas. Portanto, Rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu me guies, para que tu guies meus passos no reino da vontade divina. E agarrado à sua mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, Mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Folha do mês, todos os dias do mês de maio. De manhã, ao meio-dia e à tarde, 3 vezes ao dia. Ajoelhe-se diante de nossa Mãe Celestial, de sua imagem no seu oratório, imaginando a sua imagem na sua cabeça. Minha mamãe, eu te amo, e você me ama. Me dê um gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. A alma para sua Mãe Celestial. Minha querida Mãe, sinto que você roubou meu coração e corro para minha Mãe, que segura meu coração nela como sinal do meu amor. E em vez de meu coração, ela quer colocar a divina vontade como penhor do amor de minha Mãe. Então eu entro em seus braços para que, como seu filho, você me prepare. Você me prepare, me dê suas lições e faça o que quiser comigo. Então eu imploro que você nunca deixe seu filho sozinho, mas sempre me mantenha sempre com você. Lição da Rainha do Céu. Meu querido filho, oh, como suspiro para manter você sempre comigo. Eu gostaria de ser seu batimento cardíaco, sua respiração, as obras de suas mãos, o passo de seus pés, para fazer você sentir, através de mim, como a vontade divina opera. Eu gostaria de derramar minha vida em você, ó, quão doce, amável, encantadora e arrebatadora ela é. Oh, como eu iria fazer-te duplamente feliz se eu tivesse você, minha filha, meu filho, sob o império total do Fiat divino, que formam toda a minha fortuna, minha felicidade, a minha glória. Então, o amor despojado de nossa Mãe, o amor despojado, o amor que não é egoísta, o amor que está em direção ao outro, ela que deixou o céu para vir trazer a nós as verdades de Deus. Aquilo que Deus deu a ela, ela quer nos dar. Como partilhávamos antes, a herança de Nossa Senhora é a maternidade de Jesus. Aqueles que trilham esse caminho de vida
na divina vontade, recebem de Nossa Senhora essa herança de ser mães, irmãos de Jesus, íntimos dele. Como Jesus diz no Evangelho, aquele que ouve a minha palavra e as põe em prática são minhas mães e meus irmãos. E aqui é o que Nossa Senhora, ela mesma diz, que suspira para manter-nos sempre junto a ela, que gostaria de ser o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, as obras todas de nossas mãos, o passo de nossos pés para nos fazer sentir através dela como a vontade divina opera, a fim de nunca mais abandonarmos, nunca mais nos afastarmos dela, da divina vontade, da nossa mãe. Ela diz: gostaria de derramar minha vida em vocês. Ó, quão doce, amável, encantadora e arrebatadora ela é, a divina vontade. Ó, como eu iria fazer-te duplamente feliz se eu tivesse você, meu filho e minha filha, sob o império total da divina vontade, rendidos a ela, de modo a ela reinar absolutamente em tudo, na nossa vida, no que somos, no que fazemos, que formam toda a minha fortuna, a minha felicidade, a minha glória. Agora preste atenção em mim e ouça a sua mãe, que quer compartilhar minha fortuna com você. Continue minha vida no templo. Continuei minha vida no templo, mas para mim o céu não estava fechado, bem como nunca esteve. Ela tinha livre acesso ao Divino, à Santíssima Trindade. Eu poderia ir quantas vezes quisesse. Meu ritmo estava sempre para entrar e sair. No céu eu tinha minha família divina, e eu queimei e suspirei para ficar com eles juntos. A divindade em si, as pessoas divinas, me esperavam com tanto amor para conversar comigo, para me parabenizar e me fazer mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Afinal, eles não me criaram para me manter longe. Não. Queriam me divertir, queriam me sentir como minhas palavras animadas pelo Fiat detinham o poder de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Eles amavam ser derrotados por sua filha e ouvir-me repetindo: deixa a palavra descer à terra. Eu posso dizer que a mesma divindade me chamou e eu corri. Eu voei entre eles, minha presença nunca tendo feito a vontade humana, retribuiu seu amor e a glória da grande obra de toda a criação e, portanto, eles me confiaram o segredo da história da humanidade. E orei e intercedi para que a paz entre Deus e o homem ocorresse. Então, Nossa Senhora vai dizer, preste atenção e me ouça, quer compartilhar. Nossa Senhora quer compartilhar com nós a sua fortuna. Continuou a sua vida no templo, mas para ela o céu não estava fechado. Ela poderia ir e vir quantas vezes quisesse. O seu ritmo estava livre para entrar e sair, bem como, igualmente também, com Adão. Só que ao contrário, era Deus quem vinha conversar com Adão. É a santidade original, o dom da divina vontade, vivendo, reinando tanto em um quanto o outro. Nossa Senhora, vimos, passou no teste. Adão, por sua vez, escolheu e, através disso, fez nascer a vontade humana, causadora de toda desordem, a chave do inferno, como já vimos. Então ele se fez chacota de toda a criação,
E como vimos ontem, na passagem de ontem ou antes de ontem, Nossa Senhora, ao ir para o templo, a criação, né, até a plantinha, a florzinha pequenininha, né, se dirigia a ela, fazia a ela uma reverência reconhecendo a vida divina operante e obrante na vida dela. Então Deus criou o mundo e nos colocou aqui, né, criaturas humanas, né, a sua imagem e semelhança, para sermos esses outros deuses, uma extensão de Deus, né, outro Deus, deuses na terra, né, a qual Deus disse, né, crescei e multiplicai-vos, né, e submetei, né, a toda a criação, os animais, né, a criatura humana era para ser, né, aquilo que Deus é em todo o universo. Deus deu à criatura, né, para que fosse, né, aqui na terra. No entanto, ao deixar tudo, né, ao escolher viver e fazer a sua vontade, Adão e Eva caiu, né, desse alto grau, né, tornando-se chacota de toda a criação. Mas Deus, em seu infinito amor, né, e misericórdia, uma vez dado, né, Ele não tira, mas prorrogou essa graça, né, de sermos esses seres divinos. Era preciso unir de novo, né, o homem a Deus. E isso Ele fez através da redenção, da encarnação do Verbo. E agora, depois de tantos anos, né, nos traz a graça desse dom de viver de novo essa santidade divina, né, através daqui das lições de Nossa Senhora, que foram dadas a Luísa, e através também dos 36 volumes que posteriormente foi dado a ela escrever, a fim de aprendermos, a fim de conhecermos e pôr em prática na nossa vida, a fim de que assim retornemos ao propósito para o qual fomos criados. E damos a Deus Pai, né, a plena correspondência, a plena satisfação, né, a concretização de todo o trabalho da criação, redenção e santificação. E aqui Nossa Senhora também vai dizer, né, a divindade em si, as pessoas divinas me esperavam com tanto amor para conversar comigo, para me parabenizar e me fazer mais feliz, mais bela, mais querida aos seus olhos. Afinal, eles não me criaram para me manter longe. Não, mas ali, né, pertinho deles. Queria me divertir, queria me sentir com minhas palavras animadas pelo Fiat, tinham o poder de colocar a paz entre Deus e as criaturas. Eles amavam ser derrotados por sua filha e ouvir-me repetindo: deixa a palavra descer à terra. Outro momento a gente via que ela lançava ondas de amor, né, a Deus, a fim de sobrepor as ondas de amor de Deus. E Deus se divertindo, né, com ela. E disse que jamais deixaria, né, que ele vencesse em amor, né, que as ondas nunca, né, sobrepusesse as ondas dele. Mas sabemos que só ela Deus teria aceitado, né, como correspondência de amor por toda a humanidade. Mas ainda assim, ela o quer, ela nos chama, cada um de nós, né, a fim de que, unidos a ela, né, em posse do dom da divina vontade, possamos todos enviar essas ondas de amor, né, a Deus, a nosso Criador. Pode ser e será, né, claro, que ainda assim não irá sobrepor as ondas de amor de Deus. Mas o que acontece é que quanto mais todos, se possível fosse assim, Deus proverá que alcance, né, essa verdade. Todos possam dar essa correspondência de amor a Deus, de ser aqui o que Nossa Senhora é.
né, que as pessoas divinas esperavam com tanto amor para conversar comigo, né, bem como a alegria que Deus sentia, né, ao vir na tarde conversar com Adão. Né, essa plena intimidade, essa plena união, né, sem dúvidas, sem medo, sem escrúpulos, sem nada, mas abertamente como pai e filho, né, aqui como Nossa Senhora, né, ia e vinha, né, tinha livre acesso, né, qual ela vai dizer, né? Eu posso dizer que a mesma divindade me chamou e eu corri, eu voei entre eles. Minha presença, nunca tendo feito a vontade humana, retribuiu o seu amor e a glória de grande obra de toda a criação. E, portanto, eles me confiaram o segredo da história da humanidade. E orei e intercedi para que a paz entre Deus e o homem ocorresse. Né? E assim se fez, pois o Verbo se encarnou no ventre dela. Né? E Jesus, ao morrer na cruz, né, trouxe a paz, né, a unidade, né, entre Deus e o homem. Mas que ainda não era tudo, né? Muitos ainda não entenderam a redenção. Então ela vem, né, agora, né, a Luísa, né, vem Nossa Senhora, a Luísa dá a ela esses escritos. E Jesus, ao longo de anos, né, dita a ela, passa a ela, né, os seus conhecimentos, que os segredos da história da humanidade. Né, eles me confiaram o segredo da história da humanidade. Né, que é o que Nossa Senhora diz, e orei e intercedi para que a paz entre Deus e o homem ocorresse. E agora, através, né, desse dom, né, de vivermos esse dom, por definitivo, né, acontecerá, né, a paz entre Deus e o homem. E mais que isso, né, a fusão entre Deus e o homem, que se trata, né, desse retorno à ordem, né, ao propósito para o qual fomos criados. Né, e Deus poder, né, descansar finalmente, né, da sua criação, né, toda acabada. Então continua Nossa Senhora agora, meu filho, minha filha. Você deve saber que sou o único ser humano que tem o profundo céu aberto e, portanto, não foi dado a nenhum outro penetrar nessas regiões celestiais e ter o comércio da família com seu Criador. De fato, a vontade humana jogou a criatura longe daquele que a criou, né? Caiu do alto grau, né? De um alto posto. Após o homem escapar da vontade divina, tornou-se medroso, tímido e perdeu o domínio de si mesmo e de toda a criação. Todos os elementos, porque dominados pelo Fiat, permaneceram superiores a ele e poderiam prejudicá-lo. Tudo que foi criado, né, permaneceu dominados pelo Fiat, permaneceu em seu posto. Né? Apenas o homem que saiu da ordem do seu lugar. Então, todos os elementos permaneceram superiores a ele e poderiam prejudicá-lo. O homem estava com medo de tudo e pareceu-lhe pouco, minha filha, meu filho, que aquele que foi criado rei, governante de tudo, veio a ter medo daquele que o criou. Né? É como aquela pessoa que cai do prédio e se arrebenta lá no chão. No caso, Adão não morreu, pois que era imortal. Mas a situação, da forma ele se levantou, foi catastrófica, né? Foi horrível, porque ele se deformou por inteiro. Né? Perdeu totalmente a sua semelhança, a sua imagem, né? A beleza, né, de Deus, as vestes de luz, né?
Tudo tornou-se escuridão, trevas, né, da vontade humana. Como foi dito, né, aquele que foi criado rei, aquele que foi criado rei, governante de tudo, veio a ter medo daquele que o criou, teve medo do Pai. Teve medo do Pai. Estranho, meu filho. E eu diria quase contra a natureza, que uma criança tem medo de seu pai. Enquanto é na natureza que, como ela é gerada, amor e confiança são gerados entre o pai e filho. E isso é comum, haver a herança que pertence ao filho e o direito que cabe ao pai. De modo que Adão, fazendo sua própria vontade, perdeu a herança de seu pai, perdeu seu reino e fez de si mesmo a chacota de todas as coisas criadas. Então Adão, ao romper esse elo de ligação com a vontade divina, perdeu tudo, e o céu foi fechado para ele e para todos os que posteriormente viriam, até Nossa Senhora. Nossa Senhora foi a única criatura humana que teve esse livre acesso, a Deus desde então. É como ela diz, no céu eu tinha a minha família divina, a Santíssima Trindade. E eu queimei e suspirei para ficar com eles juntos. Mas ela aqui veio, para pedir a vinda do Messias, a fim de que num futuro próximo, pudéssemos também receber esse dom de volta, de vivermos a santidade divina, de tornarmos a ser aquilo que fomos criados a ser. E não mais, aquilo que Adão se tornou, tímido, temeroso, que tinha medo de tudo, a qual a própria criação se rebelou, contra o homem, tornou a ele hostil, tem o homem como uma ameaça, e bem como, por quê? Porque toda a criação está na ordem, eles que não são animados com inteligência, memória e vontade, não têm o livre-arbítrio, estão na ordem, o plano, o projeto de Deus, eles não tendo liberdade, eles farão, por todo sempre, aquilo que foram criados para fazer. E diferente do homem, que ao contrário quis ser Deus, ouviu a voz do tentador e quis ser como Deus. Então saiu do seu posto, tornando um estranho, para a família divina, para toda a criação. Tornou-se um ser estranho, que está fora, da família, fora do convívio, fora, dessa unidade, desse ato único de Deus. Quis fazer vida só. E Deus não nos criou para sermos sozinhos. Não nos criou para vivermos sozinhos, separados, mas nos criou para sermos famílias. Deus que é Pai e a criatura humana, seus filhos e irmãos uns dos outros. Portanto, vivendo, em harmonia, em unidade. Adão, ao pecar, tornou-se a chacota de todas as coisas criadas, bem como também até dos demônios, cuja bem antes eles já haviam feito, essa mesma rebelião lá no céu, a qual Lúcifer diz, não servirei, não servirei. Então aquilo que começou lá teve o segmento aqui, na criatura humana, a qual, deixado se levar pela astúcia da serpente, trilhou os mesmos passos, não servirei, não obedeceram, a qual ainda assim o amor
de Deus pela criatura humana é tanto, né, que para eles Deus permitiu que acontecesse de tal modo que tivesse uma forma de ser reconciliado, né, Deus com o homem, né, porque o demônio tinha plena consciência, né, pleno conhecimento de Deus, né, e a Eva não, né, a Eva estava para ser formada por Adão, né, portanto, a Eva nem tanto, mas quando chegou em Adão, a qual ele não reconheceu o seu ato, não cumpriu o seu ofício, que era dar a vida pela a Eva, pela sua mulher, como vimos, né, na pregação, na homilia, a qual vai dizer, né, foi dito que o homem é para ser o protetor e provedor da família, né? Era para ele ter cuidado de Eva, né, dado a vida por ela, derramado sangue por ela, né, mas fez o contrário. Então, tornando-se chacota de toda a criação, até dos demônios. Porém, esse retorno, esse dom, né, recebido de volta da parte de Deus, o dom de se viver na divina vontade agora expulsa a presença do inimigo, né, a presença do demônio, né, na vida dos filhos de Deus, a qual a redenção trouxe Deus de volta ao homem, ao coração do homem. Mas Deus até então, né, teve a paciência de conviver ali com a presença também do inimigo, do mal, do pecado, né? Então a criatura humana, né, com a redenção, ela vive, né, essa vida dupla, né, em que peca, confessa, né, faz amizade com o inimigo e retorna ao Pai. Vai lá, conversa, brinca com o inimigo e retorna ao Pai. E assim vive, né? E até um ensinamento que diz, né, na própria igreja, que é impossível parar de pecar, né? Que o sacramento da confissão é para ser vivido, né, continuamente, porque o homem, né, peca 7 vezes ao dia, como vai dizer. Mas com esse dom não, né? Com esse dom as coisas mudam. Mudam por definitivo e muda para a verdade, para a realidade. É para o dom de se viver na vontade divina, né, a qual o inimigo não tem mais acesso, né, as portas, né, assim como Nossa Senhora tinha as portas do céu abertas, né, livre acesso para ela ir e vir a todo momento, né, a criatura humana, sem esses conhecimentos hoje, vive ao contrário, né, com a possibilidade de ter esse acesso a Deus. Ela deixa Deus para permanecer na sua vontade humana, né? Com as portas das suas vontades, os seus desejos arreganhadas até atrás, né? Porque eu preciso curtir a minha vida, eu preciso realizar, né, os meus sonhos, meus planos de viajar, de conhecer tantos e quantos lugares, né, eu puder e o meu dinheiro der. E Nossa Senhora vem nos ensinar o contrário, né? É fecharmos por definitivo as portas da nossa vontade humana, a fim de que as portas do céu, já aqui em vida, né, com a gente já aqui ainda em vida, né, as portas do céu estejam abertas para que nós tenhamos, assim como ela, esse acesso contínuo, né? Jesus tem esse acesso contínuo na nossa alma, né, a ponto de viver em nós, se encarnar em nós, continuar a sua vida divina em nós. E assim sendo, em posse do dom, o inimigo não tem mais acesso, a não ser por uma permissão da vontade divina, a vontade querida de Deus, né, a qual virá também até onde a divina vontade permitir, né, bem como o teste que a nossa fundadora viveu, né, no sonho, em que ela disse que estava, né, houve esse momento, né, em que o inimigo foi conferir para ver se realmente
o que está ali dentro é de Deus, é o próprio Deus, ou uma vontade, uma intenção, um interesse pessoal dela, né? Mediante as situações, se assim houvesse algum interesse, alguma falsidade, alguma enganação, né, muito provavelmente, né, ela teria caído, né, nesse teste, né? E ao invés de dizer amor a Deus, né, as consequências seriam outras, né? Mas como sendo a verdade, né, ao dizer amor a Deus, amor de Deus, né, é o que realmente está ali dentro, né? É esse vaso de barro a qual está reservado esse grande tesouro, né? O amor a Deus, o próprio amor de Deus, ou seja, o dom pleno da divina vontade, né? O pleno dom da divina vontade. Então é onde o inimigo cai para trás, né? Porque o que pode ele fazer? Né? O que pode ele fazer contra o próprio Deus? É bem isso a atitude dele, ele não podendo atingir a Deus, ele vem, né, para cima dos teus filhos, né, aqueles a qual ele encontra uma abertura, né, ou seja, abertura esta que é a vontade humana, né, as brechas a qual ele encontra acesso à criatura é através da vontade humana, né, é o egoísmo, é o interesse, é a maledicência, é o pecado, né, por onde a qual ele dissemina, né, o seu veneno. Porque como vai dizer, né? Porque se você está unido com a vontade divina, participando dos poderes, atributos e propriedades do Supremo Fiat, não é possível ser sujeito e submisso ao rebelde por excelência, que é a Lúcifer. Não é possível sua ação ordinária nos tentar, por disposição divina permanece, assim como, se a vontade divina assim desejar, também o poder de fazer algum mal vexatório. Mas na vontade divina somos mais que vencedores, e as portas de acesso à sua astúcia e malícia são praticamente todas barradas. O diabo é o rei do medo, e nele ele constrói seu reino horrendo. Adão, quando pecou, a primeira coisa foi sentir o medo. Quando Deus veio e perguntou: Adão, Adão, onde estás? A primeira coisa que ele diz: tive medo. Tive medo quando ouvi os seus passos e me escondi. Então é daí vem, né? É daí que encontra-se essa brecha, né? Através do medo. Então, os filhos da divina vontade, né, nunca têm medo, né, no relacionamento com Deus, que estabelece suas relações com seus filhos no amor, confiança, abandono, não no medo. O santo temor de Deus é diferente. A reverência devida ao Criador e o doce medo de fazer algo que possa desagradar a um Deus tão bom, amável e santo é outra coisa, né? Diferente do medo, né? Diferente desse sentimento, né, incutido em nós pela malícia satânica, né? Pela a origem satânica. Indo para o caminho da vontade divina, portanto, é preciso fazer um bom reset e sintonizar o relacionamento com Deus nas frequências da confiança infinita, de uma intimidade nova e renovada de amor combinado, com um sentido muito profundo de verdadeira filiação e proteção total. Então, com o nascimento, né, da vontade humana, né, o homem mergulha nesse oceano de trevas, né, nessa escuridão, nessa noite sem estrela, como Nossa Senhora dizia antes, né, torna cega
incapaz de discernir, né, as coisas, de ver, né, encontrar a medida, o equilíbrio, ver as coisas com a luz de Deus. Não consegue mais, né? Cai em medo em todas as formas, a partir de um certo medo de Deus, né, com aquilo de que se eu errar, se eu falhar em algum ponto, em alguma coisa, irei ser punido por Deus. É essa visão desse Deus que castiga a tudo e a todos. Esquece de que Deus é Pai, né, e que conhece, né, sabe do que fomos feitos. Obviamente não estou com isso, né, justificando o pecado. Se amamos de fato, não viveremos mais o pecado. Mas aqui os medos, né, de tudo, de tantas coisas. Medo da natureza. Medo da natureza não, medos psicológicos, né, que são coisas da nossa cabeça, né, que não existem, que não existirão, que não acontecerá, né, e sofremos, né, arduamente, né, com esses medos. É que todos os homens eles estão, né, envolvidos. É bom fazer uma lista, né, dos medos. Medo de não ser amado, de ficar só, de não ser estimado, considerado, né, calculado. Medo do amanhã, de não ter dinheiro suficiente, de perder o emprego. Medo do sofrimento e da morte. Tem medo que questionar, medo de questionar e ter que admitir que estava errado. Medo de nunca mudar, né? Medo de mudar as ideias de alguém, medo dos superiores e toda pessoa constituída em autoridade, medo de se relacionar entre si, medo do escuro, medo da altura, né? Aquela pessoa que sente tontura, medo de alguns animais ou insetos, medo de ficar sozinho em casa, medo do fechado, paranoias de vários tipos. Medo de não estar na graça de Deus. Até um ponto que vai dizer aqui, né, de São Francisco Bamonte, né, no livro A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, é que Nossa Senhora, como de fato, reitera que nunca teve nenhum tipo de medo de nada ou de ninguém, e menos de todo o seu Criador, né? Não teve medo de seu Criador, nem mesmo sob o atravessar e com o mundo inteiro contra, como o diabo com raiva admitiu durante o exorcismo, relatando no texto. Como você pode, né, ter medo de Deus, que nos ama tanto? E como continuar escravos de todos os medos humanos, se este Deus Todo-Poderoso e cujo onipotente vontade vive e está imerso, nos promete custódia e proteção em tudo e nos garante que nada realmente mal pode acontecer comigo e que tudo permanece e permanece sempre e o controle absoluto da sua vontade divina. É necessário neste caminho de ouro fazer a escolha do amor. O amor perfeito bane o medo, escreveu São João. E como nós não devemos ter medo de Deus ou de nada, nem de qualquer um, então temos de ter certeza de que ninguém nunca tem medo de nós, por causas dependentes de nossos comportamentos não saudáveis. Dom Bosco disse aos seus filhos: estudem para se fazerem amados. É um ótimo programa de vida se o coração está totalmente aberto à vontade divina. A gramática do amor é redescoberta, que é o que é usado no céu e traça todos os remanescentes da maldita humanidade e vontade humana, que ainda obscurece o esplendor do amor. Todos devemos aprender a ser apenas amor, fundidos com Jesus. É abrirmos a esta vida divina, é dar livre, né, campo de ação à divina vontade em nós, a fim de que possamos, né, viver aquilo que São Paulo diz: eu vivo, mas já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É o amor de Deus quem vive, que habita em mim.
Eu já não existo, é Cristo que vive em mim. E assim é o caminho que estamos trilhando ao passo de vivenciarmos esses 31 dias com Maria, dando a nossa vontade humana a ela, a fim de que ela possa nos dar a vontade divina, esse amor de Deus, né? A alma, soberana mamãe minha, quão doces são as suas lições, ó como elas me fazem entender o grande mal da minha vontade humana. Oh, quantas vezes eu também senti medo e timidez em mim e senti que estava longe do meu Criador. Ah, foi a minha vontade humana que reinou em mim, não o divino. Então eu senti seus efeitos tristes. Então, se você me ama como filho, tome o meu coração em suas mãos e tire o medo e a timidez que me impedem de voar em direção ao meu Criador. A recitar, a fazer as partilhas como assim nos é pedido, né? A fim de que a vida divina possa expandir em nós, porque é a partir, é através do conhecimento, né? É através do conhecimento que essa vida divina vai, né, se expandindo em nós, né? E no lugar dela, no lugar da minha vontade humana, coloque-me aquele Fiat que você também ama e que quer reinar em minha alma. Folha diária, hoje para me honrar, você colocará em minhas mãos tudo que você ouvir de assédio, medo e desconfiança, para que você possa convertê-lo na vontade de Deus, dizendo-me 3 vezes: minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Minha mãe, deixa a vontade divina reinar em minha alma. Jaculatória, minha mãe, acredita em mim. Forma o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, acredite em mim, forma a vontade. Forma o dia da vontade divina em minha alma. Minha mãe, acredite em mim, forma o dia da vontade divina em minha alma. Estivemos e sempre permaneceremos unidos, no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.